Bom dia, pessoal. Vamos aqui a mais um comentário de uma questão voltada aí para o concurso da Petrobras. Trouxe uma questão de instalações prediais elétricas de baixa tensão, uma questão que tem caído com frequência nas últimas provas, né, da SESGRAN-Rio e também já vi sendo cobrado, né, até em recentes provas da CESP, né, da Sebrasp. Então, também já primeiramente, né, véspera do ano novo aí, desejando a todos aí que estejam assistindo esse vídeo neste momento, né, na virada do ano novo, desejo a todos aí um feliz ano novo, seja um ano de bastante dedicação, um ano próspero, né, saúde e muita paz e tranquilidade, né, para a gente desenvolver os estudos voltado aí para esse concurso da Petrobras, né. Então vamos aqui para o comentário dessa questão. Questão de 2018 da SESGRAN-Rio, adaptei para o formato CESP, né. Figura abaixo, a figura abaixo apresenta o croquis de parte de uma instalação predial elétrica. E aqui a gente tem um croquis. Na configuração inicial, o interruptor S1 acendia os pontos A e B simultaneamente. E aqui eu vou fazer um corte, tá, pessoal? Então, voltando aqui para a configuração do croquis que foi fornecido. A gente tem um interruptor S1. Esse interruptor S1, ele diz que acende, né, os pontos A e B simultaneamente. Ou seja, pessoal, o que é que ele quer dizer com isso, né? Esse interruptor S1 é um interruptor simples de uma única seção e que ao ligar e desligar nessa essa única seção, esses dois pontos de iluminação A e B vão ser ligados ou desligados, né? Então veja que não é pelo fato, né, de ser simultâneo, aqui a palavrinha-chave, esse não é um interruptor de duas seções, e isso é bastante importante para essa questão, uma informação bem relevante para essa questão. Dando continuidade, né? O interruptor S2 acendia o ponto C. Então a gente tem um interruptor S2 aqui que acende o ponto C, também um interruptor simples, né, de uma única seção. E aí ele continua. Foi solicitada a troca dos interruptores S1 e S2 por outros dois, que formassem um sistema three-way, também chamado de paralelo, para acendimento simultâneo dos três pontos. Na nova configuração, a fase ficará no interruptor S2. Essa informação também bastante relevante. Analisando-se a configuração e a quantidade de condutores na situação inicial e na situação após a modificação, constata-se que o interruptor S1 possuía uma fase e um neutro. Após a mudança, tem uma fase, um neutro e um retorno. O trecho AB, após a mudança, tem um neutro, uma fase e dois retornos. O trecho BC ao trecho BC foi necessário acrescentar três retornos, sendo dois deles referentes à ligação entre o S1 e o S2. Então, é uma questão em que você precisa identificar, né, quais são os condutores que passam em cada um dos trechos da instalação elétrica. Né? Para isso, você precisa entender como é que funciona, né, essas ligações dos interruptores com os pontos de iluminação. Então, vamos aqui voltando, certo? Eu trouxe algumas informações para a gente ilustrar. Então, essa conexão que eu estou mostrando aqui agora é a conexão de um interruptor simples, né, de uma única seção, acendendo uma única lâmpada, um único ponto de iluminação. Veja que o fase, né, vem lá do quadro de distribuição, passa, né, pela iluminação e se conecta ao interruptor, certo, pessoal? Essa é uma informação bastante importante. O fase sempre será conectado ao interruptor e nunca ao ponto de iluminação. Ao ponto de iluminação, a gente conecta o neutro, que vem lá também do quadro de distribuição, e se conecta em um ponto da lâmpada.
Além desses dois condutores, nós temos também o neutro, ou o retorno, perdão, um fio de retorno que sai do interruptor e se conecta a outro, a lâmpada, né, em outro ponto, para fechar o circuito. Então a gente tem em roxo aqui, né, o retorno, em azul, fio neutro, o condutor neutro, e em vermelho, o fase. A única diferença, certo? Para o condutor S1 é porque nessa situação o retorno está conectando apenas um único ponto de iluminação. No caso de acendimento simultâneo de mais de um ponto de iluminação, o mesmo fio de retorno se conectará também a outros pontos de iluminação. Aqui embaixo eu mostro o diagrama unifilar dessa situação. Então a gente vem lá do quadro de distribuição com fase, esse fase, né, passa pelo eletroduto e se conecta aqui ao interruptor, sai o retorno, certo, do interruptor, sai o retorno do interruptor, se conecta ao ponto de iluminação e vem um fio neutro também, ou condutor neutro, lá do quadro de distribuição e se conecta à lâmpada fechando o circuito. Esse aqui é o diagrama unifilar dessa situação. No caso de nós termos, né, um interruptor de duas ou mais seções, vejam aqui que são 3 seções nesse caso, podemos utilizar cada uma das seções para controlar de forma independente, veja aí a palavrinha-chave, controle independente, né, por cada um desses pontos aqui que a gente liga e desliga as tomadas. A gente vai ter para cada lâmpada um ponto ou um condutor de retorno diferente, né? Então a gente tem um controle independente nessa situação. Veja que não é a situação do enunciado, porque ele diz que o interruptor S1 ele acende de maneira simultânea os pontos A e B. Então não é um interruptor de várias seções, não faz o controle independente. A diferença vai ser na quantidade de fios de retorno que nós vamos ter, né, na situação 3 fios de retorno. Agora, apresentando aqui a ligação do sistema three-way ou paralelo, né? Então, da mesma forma, a gente vai vir com o fio fase lá do quadro de distribuição. Esse fio fase vai se conectar a um interruptor. E aí, quem vai dizer qual é esse interruptor vai ser o enunciado. Qual interruptor o fase estará conectado, né? Enunciado da questão. Vou fazer uma conexão, certo? Entre os dois interruptores diferentes, em pontos, em locais diferentes do compartimento, com 2 fios de retorno. Vejo aqui os 2 fios de retorno. Esses 2 fios de retorno também estão mostrados aqui nessa figura. Então veja que o fio fase, certo? Nessa instalação aqui, fio fase, ele vem pelo eletroduto, passa direto aqui pelo interruptor 2 e se conecta no interruptor 1, como está aqui no diagrama. Depois, nós temos 2 fios de retorno conectando um interruptor 1 ao interruptor 2. Vamos ter um fio de retorno conectando, certo? O interruptor 2 à lâmpada. Então esse fio de retorno está indicado aqui em roxo, conectado à lâmpada. Vamos ter também o neutro, da mesma forma como o caso anterior, que vem lá do quadro de distribuição e se conecta também à lâmpada. Indicado aqui o neutro em azul. Então, muita atenção a essa configuração, né? O condutor fase estará conectado diretamente a um interruptor, que aí a questão é que vai dizer o interruptor que ele vai estar conectado. Os condutores de retorno vão ter 2 condutores, né, ligando os interruptores entre si. Vamos ter um condutor de retorno ligando o interruptor 2, né, à lâmpada. E o neutro, que vem do quadro de distribuição, vai estar conectado também à lâmpada, fechando o circuito. Veja que nessa configuração, a gente consegue controlar
de diferentes pontos, né? No caso de 1 e 2, a uma ou mais lâmpadas, né? Dependendo aqui, se tiver mais de uma lâmpada ou mais de um ponto de iluminação, eu vou estender esse fio de retorno para os demais pontos de iluminação. Nessa situação apresentada aqui, o circuito está fechado, né? Então a iluminação estaria ligada, mas ele poderia muito bem desligar tanto do interruptor 1, abrindo o circuito, ou do interruptor 2 também, abrindo o circuito por esse lado aqui. Então a gente consegue ligar e desligar de diferentes pontos, uma ou mais iluminações, né? Um ou mais pontos de iluminação. Voltando aqui para o enunciado, né, pessoal? Voltando para o enunciado. Então a gente vai ter duas situações. A situação inicial, que a gente não tem o sistema three-way, e a situação posterior, né, à modificação em que a gente tem um sistema three-way ou paralelo. Na configuração inicial, vou desenhar aqui, a gente vai vir com o fio fase do quadro de distribuição. Esse fio fase vai se conectar, certo? Tanto ao interruptor 1 quanto ao interruptor 2. Logicamente, né, ele vem pelo eletroduto, também vai passar pelos trechos B e C, e A e B. Vamos ter o fio de retorno que sai do interruptor, se conecta às lâmpadas. No caso, o mesmo fio de retorno, né, para o interruptor 1, vai vir também aqui nesse trecho do eletroduto e se conectar a B também. Então ele vem se conecta aqui e aqui. O mesmo fio de retorno. Se nós tivéssemos um condutor com mais de com duas ou mais seções, com controle independente, né, de cada um dos pontos de luz, a gente teria mais fios de mais condutores de retorno aqui na situação, né? E vamos ter também o retorno referente ao interruptor 2, que vem e se conecta ao ponto de iluminação C. Além disso, vamos ter o neutro, que vem lá do quadro de distribuição. Aqui o neutro. Ele vem e se conecta, passa pelo eletroduto, né, se conecta ao ponto B, se conecta também ao ponto de iluminação C e se conecta ao ponto A. Veja que no trecho AS1 e CS2, nós não temos o condutor neutro. Ele aparece somente aqui no trecho do que vem do quadro de distribuição até o ponto de iluminação B, e entre A e B e B e C. Já para a situação do sistema three-way, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter o condutor fase, novamente, que vem do quadro de distribuição. Esse fase vai ser conectado ao interruptor S2. Isso aqui foi dito, né, no enunciado da questão. Vou voltar aqui só para a gente reforçar. Por isso que essa informação é relevante. Ele diz assim, né, no enunciado que na nova configuração a fase ficará no interruptor S2. Então, essa informação é bem relevante para essa questão. O condutor fase vai se conectar diretamente ao S2, então a gente sabe também que ele vai passar por esse eletroduto nesse trecho BC, né? Do S2 nós vamos ter dois fios de retorno, né, que vão se conectar entre S1 e S2, dos dois interruptores. Então eu vou colocar os fios de retorno aqui de outra cor, como a gente fez lá na ilustração. Esse retorno vai passar por esse trecho de eletroduto, por esse trecho aqui também do eletroduto, e vai se conectar ao interruptor S1. Do S1 nós vamos ter um fio de retorno que vai sair do S1 e vai se conectar, esse mesmo fio, né, aos pontos de iluminação A, B e C, já que o controle vai ser simultâneo, né, desses três pontos de iluminação. Ou seja, eu vou desligar e ligar os três ao mesmo tempo de dois pontos diferentes da casa, né, desse cômodo, no caso. E temos também, não esquecendo, né, o neutro que vem do quadro de distribuição. Ele vai se conectar ao ponto C também. A gente vai ter um neutro aqui. Vai se conectar a B e vai se conectar também a A. E assim nós fechamos o nosso sistema three-way, né? Então vamos voltar aqui para o enunciado para ver o que é que ele está pedindo. Ele diz que no interruptor S1
no interruptor S1 possuía uma fase e um nêutron no sistema inicial. Daqui a gente já sabe que está errado, né, pessoal? Porque o nêutron nunca vai ser conectado ao interruptor, né? O nêutron vai ser conectado ao ponto de iluminação. Então, o interruptor S1 possuía uma fase e um retorno. Após a mudança, tem um fase, um neutro e um retorno. Não, né, pessoal? O que é que tinha? Antes a gente tínhamos... Vou marcar aqui de preto para não ficar mudando de cor toda a vida. A gente tinha na configuração inicial um fase e um retorno. Após a mudança, nós ficamos com 3 retornos. O trecho AB, após mudança, tem um neutro, um fase e 2 retornos. Vamos ver o que é que ficou no trecho AB, né? No trecho AB nós temos 3 retornos e um neutro. Ele diz que após a mudança tem um neutro, um fase, não tem fase, e 2 retornos, né? Não temos fase aqui no trecho AB. Veja que isso decorre do fato de o fase estar conectado ao interruptor S2. Ao trecho BC, foi necessário acrescentar 3 retornos, sendo 2 deles a ligação three-way entre o S1 e o S2. Então, no trecho BC, nós vamos ter 3 retornos, sendo 2 destacados aqui em laranja, né? Referente à ligação que a gente faz entre o interruptor S1 e o interruptor S2. Então, tá perfeito, né, essa alternativa. Foi necessário acrescentar 3 retornos. Antes a gente tinha só um fase e um neutro. Agora a gente tem, no trecho BC, né? Eu estava analisando aqui, no trecho BC. Então a gente tinha um fase e um fase e um neutro no trecho BC. A gente tem um fase e um neutro, mais 3 retornos, sendo que 2 desses retornos, né, são referentes à ligação que a gente faz entre o S1 e o S2. E o outro retorno é o fio de retorno que sai do S1 e se conecta ao ponto de iluminação C, B e A também, né? Então tá correto assim. Foi necessário acrescentar 3 condutores ou fios de retorno, né? Esses 3 fios que não existiam antes. Então nós ficamos como? Falso, falso e verdadeiro. E é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído aí para fazer uma revisão relativa a essa configuração do sistema paralelo ou three-way, né? É uma questão que eu considero bem interessante aí para vir nessa prova da Petrobras, né? Pela banca CESP e Sebrasp. E também já cobrou algumas questões similares a essa, né? Desejo então a todos aí uma excelente, né, uma excelente virada do ano novo. Peço que se gostaram do vídeo, curta, compartilhem, deixem um like, deixem um comentário, né, pessoal? Tanto críticas positivas ou alguma crítica negativa também é sempre bem-vindo, né? A gente está tentando também sempre melhorar a qualidade dos vídeos, né, que a gente está disponibilizando aqui no canal. Então, um grande abraço a todos, certo? E nos vemos aí nos vídeos posteriores do Engie Curso. Vamos ter mais algumas lives até a prova do concurso até o dia, né, da prova do concurso da Petrobras. Nós vamos ter mais algumas lives. Próxima semana vai ser uma live sobre resistência dos materiais no canal do Prime, certo? Em parceria com o Prime. Grande abraço a todos aí.